bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente pode trabalhar com unidades de medida de comprimento, área e volume que são baseados no sistema métrico decimal, né? Aquela parte de metro, quilômetro, metro quadrado, metro cúbico, né? E assim por diante. Existem várias maneiras de se trabalhar com essas unidades, tanto na transferência, né, de uma unidade para outra, de quilômetro para metro, por exemplo, quanto nas operações de adição, multiplicação, né, e assim por diante, usando essas unidades de medida associadas aos valores numéricos. Então a gente vai trabalhar passo a passo essas ideias e vamos começar primeiro com a questão da unidade de comprimento, tá? Nessa primeira verificação da unidade de comprimento, existem alguns métodos para transformar uma medida que está em uma unidade para uma medida em outra unidade dentro das devidas equivalências. E aí nós temos, por exemplo, um método que é ensinado no ensino fundamental, em que você conhecendo todo o sistema decimal, né, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, para as unidades de comprimento, você sabe que à esquerda cada uma é 10 vezes maior que a direita, portanto, se você quiser transformar um valor que está numa dessas unidades, como por exemplo o quilômetro, para uma unidade à sua direita, você multiplica por 10 a cada unidade que você precisa localizar o valor, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 quilômetros, eu quero colocar em milímetro. Então, eu multiplico por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 10, né? Então, cada vez que eu multiplico por 10, acrescenta um zero. Então, eu vou tendo o surgimento de zeros se o número que eu tinha antes era um número inteiro. Se for um número decimal, a vírgula acaba se deslocando cada vez que você multiplica por 10, ela vai para a direita. Se você tem um número que está do lado esquerdo dessa tabela, né, de valores e unidades de medida, você, para trazê-lo para uma unidade à esquerda, você então é obrigado a dividir por 10 a cada uma dessas colunas, né? E se o número for um número decimal, isso significa que a vírgula vai andando para a esquerda desta maneira. Então, aparentemente é fácil, mas exige um certo cuidado com a história da vírgula para cá, para lá, multiplica, etc. E tal. Então vamos tentar simplificar esse processo de uma forma mais rápida, vamos colocar assim. Vamos colocar essa tabela um pouco mais para cá. Vou escolher aqui um valor de referência. Vamos supor que um exercício tivesse que fazer a seguinte mudança de unidades. Você tem 13,45 quilômetros e tem que transformar isso, por exemplo, em metros, né? Então, uma coisa simples aqui só para começar. Se eu tenho que passar isso para metros, então eu poderia pegar aqui e perceber que eu estou na casa do quilômetro, eu vou multiplicando por 10, por 10, por 10 até chegar no metro, né? Vai demorar um certo tempo. Mas o outro processo que eu quero passar para vocês é o seguinte: essa vírgula é usada como referência na medição, então você vai pegar ela como objeto de primeira instância, você pega a vírgula primeiro e coloca ela exatamente lá naquela tabela, na coluna referente à unidade que lhe foi apresentada, o quilômetro. Então aqui você vai lá e posiciona a vírgula. Pronto, é a primeira etapa. Tá? Sempre comece pela vírgula. A partir daí você vai preencher os valores, um número, um algarismo, né, no caso, para cada uma dessas colunas, usando a vírgula como referência. Então, ó, junto da vírgula está o número 3, anteriormente o número 1, à sua direita o número 4 e depois o número 5. Então, você posicionou esse valor, 13,45 quilômetros, na tabela na posição correta. A partir de agora, você vai desprezar a vírgula, vai retirá-la daqui e vai posicioná-la onde o exercício exige que você faça a conversão em metros. Então, ela vai ser posicionada aqui na casa do metros
E se ficar espaço vazio, espaço em branco, você acrescenta ou preenche com o número, com o algarismo 0. Tá? Então aí a nossa resposta seria 13.450 metros. Então, simples assim. Então começa primeiro com a vírgula, põe ela na casa correta que ele já te ofereceu como informação, coloca os algarismos a partir dessa vírgula como referência, e aí depois você arranca ela da posição e coloca na onde o exercício deseja que fique. Vamos complicar um pouquinho mais. E se o número fosse um número decimal do tipo menor que 1, vamos supor, né? Vamos colocar aqui 0, alguma coisa. 0,3471, por exemplo. Vamos colocar na coluna do decâmetro e eu quero transformar isso em milímetro. Vamos ver quantos milímetros isso daí retorna. Então, o procedimento vai ser o mesmo. Ó, essa vírgula é a nossa referência. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, onde ele me deu a informação, que é o decâmetro. Ela vem para cá. Agora, usando ela como referência, eu coloco os outros algarismos. Junto dela o número 0, depois o número 3, depois o número 4, o número 7, o número 1, ó, todos direitinho. E a partir desse posicionamento, mais uma vez, a gente retira a vírgula, né, apaga ela do seu caminho aí de trabalho e leva aonde o exercício exigiu. Se o exercício exigiu milímetro, você vai lá e coloca a vírgula no milímetro. Como lá já existe um algarismo, então você coloca após o algarismo, não na frente do algarismo. E aí não tem nada para o lado de cá, é como se fosse o 0. Você não precisa colocar vírgula 0, né? Então virou um número inteiro. Então, o nosso resultado esperado aqui é 3.471 milímetros. Simples assim. Tá, professor, e se por um acaso, num exercício que a gente vai trabalhar essa ideia, não existe a vírgula como referência para a gente começar? Vamos supor que nos dá um número inteiro aí, sei lá, 37.852 milímetros, ó, tudo isso aqui. 37.852 milímetros, eu quero transformar isso em hectômetro, por algum motivo, tá? Então, aí eu preciso lembrar que na matemática, os números inteiros, né? Eles estão, a parte decimal exata dela, ou seja, vírgula 0, pode ser escrita sem o vírgula 0. Então, quando eu olho para um número assim, sem vírgula, eu relembro que após esse último aqui, existe uma vírgula 0. Na física, isso, na parte experimental, é diferente você escrever 37.852 assim como está, ou escrever 37.852,0, por conta do instrumento de medição que me dá uma certa precisão em casas decimais. Então, mas aqui a gente está só trabalhando com a parte numérica, sem a questão da parte prática. Então eu posso lembrar que aqui existe uma vírgula e pegar esse último algarismo e usá-lo como referência. Então eu coloco ele primeiro, o número 2, na casa que ele nos informou, que é o milímetro ali, né? Ele nos deu como base. Ops. Ele nos deu como base e vou fazer a alteração depois. Então o 2 na casa do milímetro, está aqui, usado como referência. Antes dele tem o número 5, antes do número 5 é o número 8, antes do 8 o 7, antes do 7 o 3. Você posicionou os algarismos corretamente. Agora você vai mudar, vai colocar onde não existe a vírgula na coluna do hectômetro. Então o hectômetro está aqui, ela está em branco. É lógico que você vai ser obrigado a associar aqui antes da vírgula um 0, já que não existe, né? Então você vai ali e coloca um 0 para completar. Então nós temos um resultado do tipo 0,37852 hectômetros. Então dá para trabalhar dessa maneira, uma forma rápida, uma forma simples. A força desse método se resume quando você tem que trabalhar operações do tipo adição, do tipo subtração. Vamos fazer uma adição aqui para a gente ver como fica essa situação. Então, por exemplo,
12,35 quilômetros mais 415,91 hectômetro mais 0,00728 metros, e eu quero essa resposta, tudo disso daí em decímetro. Vamos supor que tivesse um problema dessa natureza, tá? Então o que a gente faz? Vamos pegar cada um dessas parcelas da adição e vamos posicionar na coluna, na tabela de referência com o sistema decimal, tá? Vamos pegar cada uma dos valores das parcelas da adição e colocar na tabela de referência do sistema decimal para comprimento. Então, o primeiro aqui que a gente tem, 12,35 km, vírgula vai ser a nossa referência, né? Vamos colocar ela primeiro na casa do quilômetro, e está aqui, vírgula. Aí eu posiciono junto dela o número 2, antes o número 1, depois o número 3, depois o número 5, tal como está aqui. Vou para o segundo elemento agora, que vai estar na coluna do hectômetro. Portanto, eu vou aproveitar a vírgula e jogar lá no hectômetro, na segunda linha da tabela. Isso aí no caderno também dá para fazer, não tem problema nenhum. Aí vou posicionando os algarismos de acordo com a referência, que é a vírgula. O 9 para cá, o 1 para lá, ó, tudo certinho, tá? Como tá ali, vírgula no HM, vírgula no HM. E o último aqui, com muitas casas decimais, 0,00728 metro, eu vou colocar vírgula no metro. Percebo que junto dela tem um algarismo zero na frente, depois tem dois algarismos zeros, e aí vem o 7, o 2, e aí você fala, puxa vida, depois do milímetro não tem nada, tem quantas colunas você precisar. Aqui nós estamos precisando de mais uma coluna, a gente vai acrescentar, só que é aquela coisa, a gente sempre colocando essas colunas, elas não têm nome aqui em cima, elas só vão ter nome a partir de um certo momento, que é de 3 em 3 a partir do milímetro. Na terceira coluna aqui vai ter um nome, que é o micrômetro, e a mesma coisa aqui na frente do quilômetro. Na terceira coluna na frente você vai ter nome, que vai ser o mega, né? O megâmetro, no caso quando você usa unidades de comprimento. Feito isso, ó, é para somar os três? Beleza, estão todos posicionados corretamente. Passa lá o traço da adição, que a gente está acostumado a fazer em matemática, e vem somando como aprendemos em matemática. As colunas vazias é como se tivesse o algarismo zero. Então aqui 8 somando com um monte de zero, 2 somando com um monte de zero, 7 somando com um monte de zero, ops, não pulei aqui, né? 7 somando com um monte de zero, 0, 0, 0 mais 1, aqui 9, 5, 14, vai 1 para frente, da mesma forma que a gente aprende em matemática, 9 para cá, 4 para cá, 5 para cá. Ó. Então, somei todos os elementos que a gente tinha para somar. A questão agora é onde vai ficar a vírgula? Onde o exercício pediu. O que ele pediu? Ele pediu decímetro. Decímetro está aqui, ó, essa coluna aqui. Então, a vírgula vai ter que ficar aqui após o último zero. Posição dela certinha ali. Ó. Então, o resultado nosso aqui dessa adição toda, valendo em decímetro, passa a ser 549.410,0728 decímetro. Aí, então, é prático para trabalhar dessa maneira, na minha opinião. Você vai ter exercícios na física que você vai ter que trabalhar a posição de um carro, de um móvel, por exemplo, e o mais comum é a questão da verificação de metro e de quilômetro, né? Muitas unidades vão aparecer em quilômetro, outras em metro, e a gente vai ter que fazer essas conversões quando for necessário. Mas aí é mais prático ainda, porque de metro para quilômetro, o quilômetro é 1000 vezes o metro, você pode multiplicar ou dividir por 1000 de acordo com a necessidade. Em todo caso, para situações mais complexas, esse método é muito mais prático. Quando você vai lidar com unidades de massa, unidades de volume do sistema métrico decimal,
Algumas situações vão fazer o mesmo processo. Essa mesma ideia pode ser utilizada quando você tem, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama para massa, ou quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro para volume, né? Que vai ser uma forma bem diferente quando você estiver trabalhando com área e volume, trabalhando as unidades de volume baseadas na de comprimento. Mas essas daqui não, são práticas. Eu venho aqui e falo para você, ó, vamos lá, pegar um exemplo rápido aqui. 87,34 litros. Isso representa quantos quilolitros, por exemplo, né? Bom, você vai lá, tem vírgula. É a primeira coisa que eu percebo, tem uma vírgula aqui, professor. Portanto, ela vai ser usada como referência. Em qual lugar que ela vai ser usada? No litro, que foi a unidade que foi informada aqui, ó. Litro, tá? Então, no litro, vírgula, aqui, deixa eu só ajeitar aqui a posição dela, pronto. O 7 vem antes, o 8 vem antes do 7. Aqui eu tenho um 3 depois e um 4 depois, tá? Só arrumar aqui a nossa referência aqui para todos. Pronto, melhorou. O que a gente faz agora? Agora a gente já está todos eles posicionados na coluna correta, tira a vírgula. E o que faz com ela? Muda para o que ele pediu. Ele pediu quilolitro, então ela vai vir para cá, ó, quilolitro. Ela não pode ficar sozinha, você vai ter que acrescentar um zero antes. Ficou um espaço vazio aqui, também vai ter que acrescentar um zero. Então, o nosso resultado, 0,08734 quilolitros. Fácil de fazer. A mesma coisa vale para a ideia de massa, como tem nesse outro caso aqui, ó. Vamos pegar um outro valor aqui também. 12.008. Ops, peraí que não entrou A. Com relação à questão de massa, a gente pode verificar que esse caminho é fácil da mesma maneira. Ó. Por exemplo, 12.008 miligramas e eu quero transformar isso em decagrama, por exemplo. Como nós não temos o número com vírgula, nós podemos usar o último algarismo, colocar ele lá na coluna adequada, né? Do caso nosso aqui é o miligrama, que está dado como informação inicial. Então ele é colocado lá na coluna do miligrama e aí eu coloco os outros de acordo com essa referência. 0, 0, 2 e 1 aqui. Ó. Agora, ele pede que a resposta do enunciado do exercício seja em decagrama. Então, eu localizo o decagrama aqui e posiciono a minha vírgula lá. Pronto. Está aí a resposta. 1,2008 decagramas. Simples assim. Entretanto, quando a gente tiver que trabalhar com área ou volume baseado no sistema decimal de unidade de comprimento como referência, então as coisas ficam um pouquinho mais diferentes. Não tão difíceis, mas diferentes. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos usar um valor aqui, 12.000,34 quilômetros quadrados. Eu quero saber, aliás, metros quadrados. Eu quero saber quantos quilômetros isso daí representa. Quantos quilômetros quadrados, tá? Bom, então aprendemos que a vírgula é o elemento chave, vai ser colocada nessa coluna aqui do metro quadrado, vírgula está aqui, ó. E aí eu vou colocar os outros algarismos. Como agora cada uma dessas colunas é 100 vezes maior, o da esquerda é 100 vezes maior que o da direita, você teria que posicionar os algarismos de 2 em 2, por conta desse fator de 100 vezes maior. E a vírgula também, né, quando ela for andar, ela tem que prestar atenção de que se ela sai de uma casa e vai para outra, ela acaba passando
por 2 números aí no processo. Então, dentro de cada coluna, vai ter que ser colocado 2 algarismos. Ó, junto da vírgula aqui, eu tenho esses 2 primeiros zeros aqui, ó, esse e esse outro aqui. Então, já coloco aqui, ó, 0, 0, os dois. Antes desses dois, eu tenho o número 20. Aí vem para cá o número 20. Antes do 20, o número 1. Não tem mais ninguém na frente do 1 aqui, então ele fica sozinho. Ah, mas eu posso colocar 0? Pode, quando for necessário, tá? Mas enquanto não for, se quiser deixar 1, não tem problema. À direita da vírgula, nós temos aí o número 3, o algarismo 3 e o 4. E eu posso colocar os dois sempre na mesma coluna, ó, de 2 em 2. Agora vem aquele caminho, a gente retira a vírgula e posiciona na coluna da unidade que foi pedido no enunciado do seu problema. Quilômetro quadrado, vai vir para cá. Ó. E aí vem a importância daquele zero que não estava aqui. Ó. Como cada coluna tem que ter 2 algarismos, você é obrigado a posicionar o zero aqui. Só nessa que tem o 0, alguma coisa, não há necessidade de você colocar 0, 0, né? Porque não existe nenhum número que comece com 0, 0, vírgula. Então, você só coloca 1 mesmo, e aí estaria a sua resposta de acordo com o seu problema. 0,01200034 quilômetro quadrado. Um número muito doido, mas está aí, ó, prontinho para a gente, né? Então, notem que não é simplesmente andar 3 casas para a esquerda, como era na primeira situação, quando as unidades eram de comprimento, né? Acabou andando o dobro, né? Andou muito mais em termos de número. Agora aqui a parte do volume. Se as unidades de volume estiverem baseadas no sistema métrico decimal, né? Não é aquela do quilolitro, hectolitro, etc., mas for assim, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, você vai ter que tomar também aí mais um cuidado ao lidar com as suas situações. Ó, vou colocar aqui 5,692 decâmetros quadrados. Eu quero saber quantos decâmetros cúbicos. Eu quero saber quantos centímetros cúbicos ele representa. Aqui, ó. Então, mais uma vez, a vírgula que comanda tudo, ela vai ser posicionada na unidade que nos foi dada a informação, que é o decâmetro, está aqui, vírgula, e aí você coloca o algarismo número 5 junto da vírgula, como está aqui no valor, e só tem ele para colocar aqui. Agora, em cada coluna dessa daqui, ao contrário do anterior que estava aqui em cima, cada unidade da esquerda é 1000 vezes maior que o valor da direita. Então, eu sou obrigado a colocar 3 algarismos em cada coluna. Então, nessa coluna aqui já cabe o 6, o 9 e o 2 de uma tacada só. Aí, voltamos àquela ideia de arrancar a vírgula do lugar e posicioná-la aonde o enunciado pediu. O que ele pediu? Centímetros cúbicos. Então, ela vem para cá. E vamos preencher os espaços vazios, mas agora são 3 algarismos. Portanto, eu tenho que preencher com 3 zeros. E olha o valor enorme que a gente tem, então, correspondente ao que ele nos pediu. Temos 5.692 milhões de centímetros cúbicos referentes a esse valor. Então, é simples assim lidar com essa situação. Você pode ainda ter como fonte de pesquisa as outras unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades. A gente pode falar isso numa outra oportunidade. Você vai ver que existem unidades de medida principais, né? E as que são derivadas das principais, as fundamentais, né? Como a gente diz, e as derivadas. E você tem algumas que são base de todo o Sistema Internacional de Unidades de Medida. As de comprimento, de massa, de tempo, de intensidade luminosa, de corrente elétrica e assim por diante. Vale a pena você estar dando uma visitada em um desses 2 sites aqui para verificar o Sistema Internacional de Unidades, quais são as outras unidades de medida e como se trabalha. Obrigado. E aguardamos no próximo vídeo.